Olá pessoal, nesse vídeo, eu vou comentar um pouco sobre esse livro aqui. Livro Mudança Técnica e Transformação Industrial, do Giovanni Dozzi. Tem um outro vídeo que eu já comentei, um artigo dele, que fala também sobre a mesma temática. Aqui ele vai abordar mais aprofundadamente, levando em conta a indústria de semicondutores. Então, o livro ele vai propor uma teoria que, na verdade, é um ataque à teoria econômica neoclássica. O que diz a teoria econômica neoclássica? Ela estabelece que uma forma de compreender o comportamento das firmas, você busca entender a firma como um maximizador de lucros, desprovido de qualquer outro interesse, qual seja o de obter o máximo excedente possível. Os economistas clássicos, assim como Marx, acreditavam que o sistema econômico funcionava com uma tendência a você igualar as taxas de lucro, por causa exatamente dessa simetria entre as empresas. Segundo ele, os capitais saíam dos ramos com taxas de lucro mais baixa para entrar naqueles com taxas de lucro acima da média. Tá? Então, dessa forma, a marca distintiva da teoria neoclássica é o tratamento simétrico dado às diversas parcelas de renda que tendem a chegar a uma posição naturalmente de equilíbrio. Salários, lucros, rendas passam a ter um movimento determinado pelas curvas de oferta e de demanda, em níveis que encontram um ponto de equilíbrio. Então, essa é uma curva de oferta e de demanda e que você, então, encontra um ponto de equilíbrio entre aquilo que o consumidor está disposto a pagar e aquele mínimo que a pessoa a empresa que está ofertando o serviço ou o bem está disposta a vender. Então, o Dawes ele vai substituir esse conceito de simetria das empresas da teoria neoclássica pelo conceito de assimetria, ou seja, você não pode analisar as empresas como se fossem todas iguais, reagindo a uma demanda de mercado. Né? Não é tão simples assim, porque as empresas elas têm diferentes capacidades de inovação. Você pode ter uma área, um setor tecnológico que está despontando, que é muito lucrativo, mas a empresa X não vai entrar nessa tecnologia porque isso demanda uma capacitação tecnológica que ela não tem. Então, não é tão simples assim quando você está lidando com tecnologia. Não dá para tratar a tecnologia como uma caixa preta. Então, no modelo proposto por Dawes, a mudança técnica ela é exógena na emergência de novos paradigmas. Ou seja, na emergência de novos paradigmas, não é o mercado que vai definir esses novos paradigmas tecnológicos. E é endógena. O mercado define o ritmo ao longo de trajetórias definidas por paradigmas tecnológicos. Então, a melhor forma de entender isso é aquilo que o Steve Jobs dizia. Né? Se eu fosse perguntar para o meu cliente o que ele queria, né, ele não ia dar os produtos que a Apple oferece. O Ford também dizia, se eu fosse perguntar para o meu cliente o que ele queria, ele vai pedir uma carruagem mais potente, com animais mais potentes. Então, nunca quer pensar numa disruptura, né? Num automóvel que não é movido a animal. Nunca que o cliente, na época, ia pensar isso. Então, o mercado não é capaz de fazer essas rupturas. Né? Esse é o ponto-chave da coisa. Né? Então, nesse início que a tecnologia está despontando, não é o mercado que vai dar o ritmo. Depois que a tecnologia está instalada e que você estabelece um paradigma tecnológico, aí sim você vai otimizar, você vai calibrar aquela tecnologia. Então, para isso, o mercado ele dá um condutor. Existe uma analogia disso com as revoluções científicas, né? A estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn, que também fala disso. A ciência ela não busca revoluções. Ela busca, assim, o trabalho do cientista é confirmar as teorias já existentes. É um trabalho de calibragem, é uma ciência dita normal. Né? Então, esse conceito de paradigma tecnológico, ele traz esse conceito, ou seja, ele tem um poder de exclusão. Os engenheiros eles ficam cegos contra outras possibilidades tecnológicas,
não é uma questão de mercado, é uma questão de paradigma tecnológico. Ela está trabalhando ali com aquela perspectiva. Então, aqui você tem dois modelos, né, que explicariam a inovação tecnológica. Um é o que eles chamam modelo Technology Push, que é teoria do impulso pela tecnologia. Então, você tem a tecnologia é um fator autônomo. Ciência e tecnologia são relatadas como tendo um caráter neutro, possuindo desempenho independente das forças de mercado. Então, veja no quadro da figura 1, você vê que eu tenho uma invenção que eu tive totalmente desconectada do mercado, eu vou para o projeto, vou para a produção, vou para o marketing e ofereço ela para o mercado. Então, esse é o modelo Technology Push. O segundo modelo, ele surge aí pelos anos 60, ele é a teoria da indução pela demanda. Então, é demand pull. É a indução pela demanda, ou seja, o mercado é que vai forçar as novas invenções. Então, você vê que na figura 2, existe uma necessidade de mercado, eu vou para a bancada de pesquisa, faço desenvolvimento, chega um produto, depois vou para vendas. Então, quem dá o ritmo do que o mercado quer é o próprio mercado. Agora, fica a pergunta no ar. O mercado sabe a direção da tecnologia de uma invenção que ainda não existe? Essa que é a principal crítica para essas teorias induzidas pela demanda, que o Giovanni Dose vai também criticar. Então, problemas com technology push clássico, né? Essa ideia de que a tecnologia define, dá o start desse processo, né? Bom, primeiro, os fatores econômicos são importantes, né? Se você não tem financiamento, não vai ter pesquisa. E a tecnologia não é um deus ex machina que age de forma autônoma. Há uma complexa estrutura de retroalimentação entre o ambiente econômico e as direções das mudanças tecnológicas. Mas, sem dúvida, cada vez mais as tecnologias elas dependem de ciência, né? E são cada vez mais complexas. Então, existe sim uma variável que é limitada pelas questões técnicas, né? Mas só isso não define. Problema com demand pull, neoclássico, que é a outra teoria, né? Bom, ela tem um conceito passivo e mecânico de reatividade às mudanças tecnológicas, ou seja, eu tenho uma demanda, vai surgir invenção. A gente está vendo isso no coronavírus. Tem uma demanda para vacina. A vacina ela não surge de uma hora para outra, ela demora. Então, a tecnologia tem uns limitantes intrínsecos dela, não é mero reflexo do mercado. Ela é incapaz de definir por que e quando certos desenvolvimentos tecnológicos surgem em vez de outros. Ela desconsidera a capacidade de invenção sem conexão direta com as condições de mercado. Muitas vezes a invenção surge ao acaso, sem nenhuma conexão com o mercado. Ela não explica o timing das invenções e a existência de descontinuidades tecnológicas. Conclusão: a percepção de um mercado potencial faz parte das condições necessárias para a inovação, mas ela não constitui de modo algum condição suficiente. Não é só o mercado que define. Então, ele desenvolveu o conceito do que seria trajetória tecnológica, pegando lá o conceito de ciência normal do Thomas Kuhn. Faz uma analogia com o paradigma científico do Thomas Kuhn, em que engenheiros, assim como cientistas, eles tendem a seguir os paradigmas existentes. Tá? Então, se eu estou trabalhando com válvula a vácuo, eu vou ficar eternamente trabalhando com válvula a vácuo. Para surgir o semicondutor, tem que ser um outro pesquisador de outra área que não está preso a essa tecnologia de válvula a vácuo. Então, os pesquisadores eles são míopes, em geral, para alternativas que quebrem o paradigma. A inovação tecnológica endógena, ou seja, o ritmo normal, segue uma trajetória tecnológica conhecida e guiada pelo mercado. Basicamente, ela também é exógena, no caso de novos paradigmas, que são definidos por outros fatores que não o mercado. O Dose lista avanços na própria ciência, na tecnologia, fatores institucionais influenciam isso bastante. Ele dá o exemplo do Consent Act, de 1960,
que obrigou a AT&T a compartilhar a tecnologia dos semicondutores de forma gratuita até 1956 e de 56 em diante a preços razoáveis. Tá? Então, uma tecnologia patenteada, o titular ele não é obrigado a licenciar, mas por esse Consent Act foi obrigado a licenciar. Outro fator institucional de peso na área de semicondutores são os investimentos maciços do programa militar do governo. Ele cita aqui um exemplo interessante, por exemplo, o projeto Tinkeroy, de 1948, da Marinha Americana. Ele tinha como objetivo aperfeiçoar a tecnologia de válvulas a vácuo, mas acabou abandonado por causa do advento dos semicondutores em 1947. Então, o mercado ele acaba atuando como um elemento de seleção final de paradigmas. Aí ele faz uma analogia, na verdade quem faz é o Nelson Winter, né? Que ele faz uma analogia com a biologia, algo similar à seleção natural das mutações em biologia. Ou seja, existe uma mutação definida por fatores biológicos, mas quem vai dizer se essa mutação vai dar certo ou não é as variáveis ambientais, no caso aqui seria o mercado. Então o mercado não dá origem às tecnologias, mas ele atua como um mecanismo seletor. Então, na indústria de semicondutores, ele dá alguns dados. Na década de 50, a maior parte da pesquisa em semicondutores era feita por grandes empresas já estabelecidas. A Bell, que fazia as inovações pela Western Electric, que era subsidiária da AT&T. Você tinha a General Electric, RCA, e você tinha a IBM. Essas três grandes empresas, né, elas tinham elevado grau de patentes em semicondutores antes de 71 e também no período de 72 e 78. Continuaram como líderes do mercado. A falta de apropriabilidade, né, o Consent Act, né, que eu falei, 56, contribuiu para que a tecnologia dos semicondutores se difundisse, com licenciamento sem royalties para todas as patentes anteriores a 56 e a partir dessa com preços moderados. Ele fala também do caso do Japão. O Japão ele teve uma participação ativa do governo em políticas industriais, limitando a aquisição de tecnologia importada, com controle severo das importações. A Texas, em resposta a esses controles, recusou-se a licenciar sua tecnologia de circuitos integrados. O Japão, em contrapartida, retardou o reconhecimento de patentes da Texas e permitiu que as empresas japonesas copiassem livremente essa tecnologia. Em 1968 foi feito um acordo porque os japoneses temiam uma retaliação americana em produtos eletrônicos pelos Estados Unidos. E aí ele concordou que a Texas fizesse uma joint venture com a Sony. Nessa época, as empresas japonesas já haviam adquirido capacitação tecnológica em circuitos integrados. As patentes semicondutores da Texas no Japão foram reconhecidas somente em 1989. A tecnologia LSI, que é das primeiras, ela foi excluída da decisão. Isso só depois de uma longa batalha judicial. Na década de 1980, foram feitas alianças de várias empresas japonesas com norte-americanas, por exemplo, a Toshiba com a Motorola, a Siemens, a IBM, fizeram acordos com empresas japonesas. E isso foi decisivo para o Japão se tornar líder mundial em memórias DRAM. Então, veja, não havia aqui uma xenofobia, tá? Havia, sim, o licenciamento de tecnologias e com empresas estrangeiras e principalmente a absorção dessa tecnologia pelas empresas japonesas. Até o final da década de 60, a maior parte da indústria japonesa de produtos eletrônicos foi desenvolvida com a tecnologia de vácuo da RCA, uma empresa dos Estados Unidos. O David Sarnoff, da RCA, em visita ao Japão em 1960, foi recebido como um herói. Ele recebeu do imperador a medalha Ordem do Sol. Durante os anos 70, a RCA licenciou patentes de produtos eletrônicos ao Japão, cerca de 100 milhões de dólares por ano. Então, veja, temos aqui o reconhecimento de patentes, temos aqui o reconhecimento de tecnologia licenciada.
e acordos com empresas estrangeiras para aquisição de tecnologia. O Japão também se beneficiou de algumas situações bem peculiares. Por exemplo, Jenny Amdown, ele era projetista da IBM. Ele participou do projeto IBM 360-370 e depois ele não conseguiu mais apoio para suas pesquisas lá que ele queria fazer. Então ele pegou os projetos e levou para Fujitsu do Japão, em 1970. Segundo Charles Ferguson, no Charles Morris, a IBM não reagiu a esse, entre aspas, roubo de tecnologia, com essa transferência ilegal de tecnologia, por conta de uma ação antitrust. Ela não queria ir contra para que depois o Departamento de Comércio lá dos Estados Unidos fosse contra a IBM. Então acabou deixando. Então você veja que isso, ou seja, uma questão legal dos Estados Unidos, política antitrust dos Estados Unidos, acabou beneficiando a empresa japonesa. Mas só beneficiou porque ela tinha capacitação tecnológica. Essa questão dos novos paradigmas tecnológicos, ele cita o advento do microcomputador. Você pega o microcomputador aqui, que é o Intel 4004, primeiro microprocessador da Intel. O microprocessador ele reúne memória, reúne a CPU e reúne uma entrada e saída de dados, tudo num chip só. Esse foi um projeto feito pela Intel para uma empresa japonesa, a Musicom Corp, do Japão. A ideia deu tão certo que ela partiu para a venda de microprocessadores. E mais tarde foi fundada a Zilog, com Z80, que se difundiu bastante, e foi por aí fora. Essa tecnologia ela foi desenvolvida em 1971, mas a tecnologia que permitia o circuito integrado havia já sido desenvolvida em 68 pela Fairchild, por um físico italiano, Federico Fagin, que foi trabalhar na Fairchild e que divulgou essa tecnologia em 1968. Então, a conclusão do Dose. Uma consequência de nossa argumentação aponta para as limitações e fragilidades das forças de mercado no direcionamento da atividade inovadora. No início de uma indústria, quando os padrões tecnológicos ainda não estão estabelecidos e os possíveis mercados são muito incertos. Vemos aí o exemplo de várias, da política industrial do Japão, dos controles de tecnologia, ou seja, a questão do mercado ela entra lateral a essas questões. Ele fala da hipótese schumpeteriana. Será que grandes empresas apresentam uma vantagem comparativa devido à institucionalização de seus laboratórios? Existe uma correlação entre capacidade de inovação medida por quantidade de patentes e o tamanho da empresa? Bom, ele chega à conclusão que a estrutura do mercado, incluindo o tamanho da empresa, não pode ser considerada uma variável independente, ou seja, existe sim uma correlação, já que é tanto função da capacidade de inovação passada, como dos graus de aprovabilidade das inovações, já que eles têm os maiores portfólios de patentes. A estrutura de mercado deve ser, portanto, tratada como uma variável endógena. Então, no desenvolvimento de uma inovação, ele distingue duas fases. Uma primeira fase, em que as empresas ditas schumpeterianas desfrutam de um oligopólio temporário no desenvolvimento daquela tecnologia. É o que eles chamam de uma fase schumpeteriana. O produto inovador cria o seu próprio mercado, a função de demanda desse produto se define por suas características tecnológicas, e o mercado tem pouco poder na seleção ex ante da direção da tecnologia, especialmente no estado inicial. O que existe depois é uma competição de paradigmas diferentes. Então, nesse momento de competição de paradigmas, o mercado vai agir como mecanismo de seleção ex post, ou seja, já depois da tecnologia ter sido desenvolvida. E a segunda fase é o de competição oligopolística, ou seja, é o que eles chamam de maturidade oligopolística, onde o paradigma já está definido e ele vai se desenvolver seguindo uma trajetória definida, e o mercado calibrando a orientação dessa trajetória, aperfeiçoando, criando circuitos mais confiáveis, mais rápidos, mas dentro da mesma trajetória.
Nas duas fases, o oligopólio é a forma dominante de organização econômica. Ele está se referindo aqui à indústria de semicondutores. Tá? O que se observa nos anos 70 é o amadurecimento do oligopólio internacional dos semicondutores. A mudança técnica tem um papel decisivo no desarranjo de posições oligopolísticas e abrindo novos mercados. O processo técnico, a tecnologia, novas tecnologias, criam assimetrias entre as empresas. Por outro lado, a difusão da tecnologia corrige essas assimetrias, ou seja, tende a uma convergência. Então, existe aí um jogo entre a aplicabilidade das novas tecnologias e a difusão tecnológica. Então, ele fala da teoria difusionista do ciclo do produto, do Vernon, que afirma que todos têm um lugar na divisão internacional do trabalho, segundo o manual da ordem, quer dizer, você tem uma tecnologia, ela surge num determinado país, com o tempo, à medida que aquilo for passando, aquela tecnologia for ganhando custo, ganhando escala, vai reduzindo o custo e começa a ser viável aquela tecnologia ser exportada para outros países. E aí ela vai migrando para outros países. E todo mundo tem um lugar nessa ordem, né? A análise de Dodds sugere que isso pode não ser necessariamente assim. É perfeitamente possível um país manter uma vantagem tecnológica por longo tempo, né? Então, a ideia de que sai de um país e vai para outro. Né? Você tem o exemplo dos relógios suíços, antes do advento da microeletrônica, ou as máquinas de ferramentas alemãs, que a domínio das empresas originais se manteve por muito tempo. Em outros casos, como na indústria de semicondutores, a taxa de progresso técnico é tão elevada que ela impede os produtos de fluírem ao longo do ciclo do produto, pois eles rapidamente são substituídos por novos produtos. Você pega as memórias. As memórias, elas, à medida que elas ganham escala, ficam competitivas, um preço competitivo, que estaria o ponto certo para passar para um outro país, nesse momento o primeiro país já desenvolveu uma tecnologia muito nova que tornou essa obsoleta. Então, isso acaba não difundindo, acaba retendo a tecnologia-chave no primeiro país. Outro exemplo é que algumas tecnologias, por exemplo, de semicondutores, elas se difundiram para o Japão, mas não se difundiram para a Europa. Então, o Japão tem essa característica de fatores institucionais e políticos que estavam ali pressionando para facilitar essa absorção de tecnologia. Então, ele chega então, à conclusão: as aptidões tecnológicas específicas a países, incluindo relacionamentos tecnológicos entre usuários e produtores, habilidades e conhecimentos disponíveis, externalidades relativas à localização, são todas dificilmente transferíveis, ou mesmo quando isso é possível, acabam não sendo transferidas devido ao custo econômico envolvido. Então, veja, a ideia de que uma tecnologia vai sair de um país e ir para o outro, mais ou menos, né? Porque essa tecnologia, para sair de um lado para o outro, o país receptor ele tem que ter uma capacitação tecnológica para absorver aquela tecnologia. Não vai ser tão simples assim. Não é só uma questão de custo. Tem toda uma estrutura, fatores institucionais envolvidos para ele ser capaz de absorver essa tecnologia. E nessa questão da difusão tecnológica, muito se fala das curvas S, né, que dá um padrão de absorção dessa tecnologia. Essas curvas foram definidas aí nos trabalhos do Stephen Davis, né, Diffusion of Process Innovation, no trabalho do Everett Rogers, Diffusion of Innovations, do Mansfield, que está aqui, e do Nabsat. Esses são 4 trabalhos que falam sobre curvas S. Essas curvas de logística, né, elas são semelhantes às curvas usadas em epidemiologia. A gente está vendo elas ali no coronavírus, né? São curvas parecidas. Ela é capaz de mostrar o padrão de difusão de uma doença, mas ela não consegue explicar por que algumas pessoas pegam a doença e outras não. Então, usando a analogia, a curva S ajuda a entender a difusão da tecnologia, mas saber se a empresa X será capaz de absorver aquela tecnologia ou não, ela não explica isso. Sobre a apropriação tecnológica, que é central aqui no trabalho do Dodds, né, ele diz: a análise do ambiente econômico sob condições de mudança técnica revela como nas sociedades capitalistas a apropriação privada, estamos falando aí de patentes,
dos benefícios do progresso técnico representa tanto o principal incentivo à inovação. Então, o Giovanni Dose ele é claro, contundente nisso, né? Como uma das regras básicas do jogo comportamental da empresa. Pode haver apropriação por diversos fatores, a vantagem de ser o pioneiro, pode ser patente, pode ser know-how, pode ser segredo de negócio, enfim, mas alguma forma de apropriação vai ser fundamental. As assimetrias existem devido ao processo de inovação tecnológica e são criadas continuamente pela apropriação privada desse processo. As assimetrias são uma característica estrutural do sistema industrial e, ao mesmo tempo, correspondem a uma regra comportamental básica dos autores econômicos, com o objetivo de criar desequilíbrios tecnológicos a seu próprio favor e de eliminar aqueles que atuam contra eles. Em essência, esse é o processo de concorrência dinâmica, que não foi previsto no modelo neoclássico. Então, é isso então. Muito obrigado.